Vamos à palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos estão animados? Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que prédio vazio não me desanima, amém, irmãos? Muito pelo contrário, me anima mais ainda, eu fico mais animado. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Nós estamos falando sobre contemplar a Cristo nas Escrituras. E domingo passado falamos sobre contemplar a Cristo no corpo, na unidade. Amém, irmãos? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto e continuar falando também um pouco mais sobre o corpo de Cristo e também sobre a importância da unidade. Vamos mudar o texto, vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Vamos lá, Gênesis 1, 26. O texto diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Diga, a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Diga, conforme nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém, irmãos? Amém. Nós temos aqui, no verso 26, o propósito, o objetivo de Deus em criar o homem. No verso 26 nós lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o que nós temos aqui no verso 26 ainda não é Deus criando o homem, é Deus planejando criar o homem. E existe algo muito interessante, irmãos, que Deus diz assim, e disse Deus, Disse Deus. O que Deus disse? Façamos, diga, façamos. Plural. Observe, sai do singular para o plural. Porque se eu disser assim, eu vou fazer, isso é singular. Mas Deus disse, façamos, no plural. Significando o quê, pastor? Significando que tem mais de uma pessoa planejando. Deus está dizendo assim, não sou eu que vou fazer, tem mais pessoas, façamos, no plural. Agora observe, não tem mais que um. Por que não tem mais que um? Porque o façamos aqui, ele representa Deus conversando entre si. Porque Deus é triuno, diga, 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus. Preste atenção, é um só Espírito com 3 personalidades, 3 pessoas. Os irmãos estão aí? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por isso façamos. Qual que é a ideia? A ideia é que Deus está conversando entre si com as 3 pessoas da divindade, planejando fazer o homem. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Amém. Me ajude, irmãos. Já que está vazio hoje por causa do encontro, me ajude a falar glória a Deus, aleluia. Olha só, façamos, eles estão planejando, e como todo plano, então eles têm que determinar o que é que eles vão fazer e como eles vão fazer. Observe, e disse Deus, façamos o homem. O que vão fazer? Vão fazer o homem. Como é que eles vão fazer? Preste atenção. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Diga, a nossa imagem. Preste atenção nisso aqui. Observe. Diga, a nossa imagem. Por que Deus está criando o homem à sua imagem?
Observe, para isso nós temos que entender uma pequena história. Eu não vou ter tempo de ler o texto com os irmãos, apesar de que eu já falei sobre isso em várias outras pregações, vai ficar fácil para você. Por que Deus está criando o homem segundo a sua imagem? E imagem é imagem mesmo, amém, irmãos? Tem pessoas que falam de um monte de coisa, mas é imagem mesmo, imagem como você está me vendo aqui. Isso aqui, o que você está vendo aqui é a minha imagem, é essa imagem. Então Deus já tinha uma imagem, e Deus vai criar o homem na terra segundo essa imagem, segundo essa imagem onde Deus pode ser visto. Observe, antes do homem habitar a terra, a Bíblia diz que a terra era governada por anjos. Entre esses anjos que habitavam e governavam a terra, havia o líder, que na Bíblia ele é chamado de Lúcifer, que depois não é chamado mais de Lúcifer, ele passa a ser diabo e Satanás, mas ele é chamado de Lúcifer antes da rebelião. E quando esse anjo se rebela, e a Bíblia diz que ele levou com ele a terça parte dos anjos que estavam na terra, guardando a terra com ele, quando ele se rebela, a rebelião dele causou a destruição da terra. Consequentemente, Deus também ficou sem o governo da terra. Por quê? Porque aquele que Deus enviou para governar a terra se rebelou. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Passa-se muito tempo. A Bíblia diz que esse anjo ele foi lançado na terra, e que os anjos que acompanharam ele também foram lançados na terra. Eles ficaram na terra como que uma espécie de prisão aqui por muito tempo, e passa-se muito tempo, Deus vem recriar a terra. E essa terra que nós estamos vendo aqui, é a terra que Deus está recriando. E Deus, primeira coisa que Deus faz é o haja luz, Deus faz separação entre a luz e as trevas, Deus separa as águas das águas, Deus faz aparecer a porção seca, Deus faz nascer as árvores, as plantas, Deus coloca os luminares no céu, coloca os animais e vai criando tudo. E aí chega num ponto, verso 26, onde Deus faz uma reunião. Nós estamos recriando tudo, nós estamos refazendo a terra. Mas quem é que vai governar essa terra? Porque Deus habita nos céus. Então Deus precisa enviar alguém para governar a terra. Os irmãos estão aí? Aí vem o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Diga assim, por quê? Porque quando todas as coisas criadas olharem para o homem que nós criamos para governar, eles vão nos ver. Consegue entender? E a criação vai conseguir entender que aquele homem, ele é o representante ou governante que Deus enviou para a terra. A Bíblia diz que Adão colocou o nome em todos os animais. Você tem coragem de ficar frente a frente com um leão? Como é que Adão colocou o nome nesse leão, irmãos? Na onça, no tigre, nesses animais. Eu fico pensando no hipopótamo, porque o bicho diga assim, como? Todos os animais respeitavam e se submetiam a Adão. Adão não tinha medo dos animais. Os animais, ao olhar para Adão, viam Deus, o Criador. Por quê? Porque Adão foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus. Ou seja, quando a criação olha para Adão, vê o quê? Vê o seu Criador. Por quê? Porque Adão é o representante de Deus na terra. Olha só, se nós lermos o verso todo, você vai entender isso. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Diga assim, o homem foi criado para governar sobre toda a terra. Agora olha que interessante. Como é que esse homem vai governar sobre toda a terra? Sendo a imagem de Deus.
Consegue entender? O animal olha e diz assim, ó, Deus. E o animal se submete. A criação se submete. Por quê? Porque esse homem é a imagem de Deus. Os irmãos estão aí? Então diga assim, a imagem gera governo. A imagem gera domínio, ou seja, quando o homem é a imagem de Deus, automaticamente ele tem governo, ele tem domínio. Amém, irmãos? Só que não é sobre isso que eu quero falar. Amém? Eu quero falar sobre a segunda parte do plano. Olha lá, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebeu que está no plural de novo? Observe. Façamos o homem à nossa, diga, nossa imagem. Se fosse singular, deveria ser, vou fazer o homem à minha imagem. Mas ele está dizendo, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe isso aqui. A imagem é literalmente a imagem de Deus, para que a criação reconheça o homem. A semelhança é a semelhança daquilo que Deus é. Diga assim, o que Deus é? Pergunte o que Deus é. Uma comunidade. Diga assim, Deus é uma comunidade. Porque embora sendo um Deus, é 3 pessoas, vive em comunidade. Quantos estão aí? Você consegue compreender? Então olha para mim, diga assim, Deus é um espírito, 3 personalidades. Então observe, embora sendo um só, é uma comunidade. Os irmãos estão aí? Então olha para mim, olha o plano de Deus. Eu vou criar o homem conforme a nossa semelhança. Qual é a semelhança de Deus? Um mais muitos. Quantos estão aí? Então, olha lá, preste atenção, tente entender isso aqui. Verso de número 27. E criou Deus o homem. Diga, criou Deus o homem. O que foi que Deus criou? O homem. Preste atenção. A sua imagem. A imagem de Deus, o homem e mulher os criou. Quantos estão aí? Eu vou te perguntar, qual que é a imagem de Deus? De homem ou de mulher? Porque o texto diz assim, ó. Criou Deus o homem, conforme a sua imagem. Homem e mulher os criou. Espera aí, pastor. Qual que é a imagem de Deus? É do homem ou é da mulher? Porque o texto está dizendo que criou os dois. Os irmãos estão aí? Olha o princípio. Preste atenção. Primeiro Deus cria. Amém? Pastor, qual foi que Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Nenhum dos dois. Deus criou os dois juntos, no mesmo momento. Quantos estão aí? Qual Deus formou primeiro? Deus formou primeiro o homem, depois Deus formou a mulher. Os irmãos estão aí? Então diga assim, Deus cria primeiro, depois Ele forma. Mas quando Deus cria os dois juntos. Olha só, capítulo de número 5 de Gênesis, verso 1. Os irmãos estão aí? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome. Diga assim, Deus criou o homem e a mulher e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Os irmãos estão aí? Como é que Deus chamou a mulher no dia que criou a mulher? Adão. Como é que Deus chamou o homem no dia que Deus criou o homem?
Adão. Porque Deus criou os dois ao mesmo tempo. Quantos estão aí? Diga assim, criar. Diga, formar é outra coisa. Os irmãos estão aí? Mas olha para mim. Deus já criou um ser único que é dois. Porque Deus criou o homem, mas na verdade é homem e mulher. Presta atenção. Conforme a nossa semelhança. Mas é plural. Deus já criou um que é dois. Tanto é que de onde vai sair a Eva? De dentro de Adão. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Então observe, olha lá. Criou Deus o homem à sua imagem, verso 27 do capítulo 1. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Coloque entre parênteses a palavra criou, se você estiver marcando alguma coisa. Verso de número 7, agora vem a formação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou o homem, vai formar a mulher. Capítulo 2, verso 22. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Então observe, olha para mim. Adão vai dizer assim, olha o verso de número 23. Essa é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Olha para mim, diga assim, osso do osso. É o meu osso. É carne da minha carne. É a minha carne. O que ele está querendo dizer? Embora sejamos dois, somos um. Porque é a mesma carne, é o mesmo osso, é o mesmo sangue, é a mesma vida. Observe, o que nós estamos vendo aqui? O cumprimento do plano de Deus. Qual? Vamos fazer esse homem conforme a nossa semelhança. Como é que Deus é? Deus é um único, mas é plural, é três que é um. Da mesma forma Deus está criando o homem. Os irmãos estão aí? E aí você vai entender o verso de número 18, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus, melhor dizendo, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha para mim, o homem não reclamou que estava sozinho. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Diga assim, por quê? Porque senão ele nunca vai ser a semelhança de Deus. Porque para ser a semelhança de Deus, precisa ter mais, mas que seja junto. Consegue entender? Por isso uma ajudadora idônea, ou seja, vai ser carne da carne, vai ser osso do osso. Por quê? Porque Deus está criando o homem conforme a sua semelhança. Os irmãos conseguem compreender essa ideia? Sim ou não? Então observe, olha para mim. Pastor, por que é que quando Adão pecou, eu pequei também? Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos pecadores em Adão. Então, olha para mim. Você não é pecador porque você cometeu o pecado. Você nasceu pecador. Por quê? Porque você nasceu à semelhança de Adão. Então, observe. Pastor, por que quando ele pecou, eu pequei também? Eu não estava no jardim, eu não comi árvore nenhuma. Simples. Porque toda a humanidade estava em Adão. A palavra Adão pode ser traduzida como homem, mas ela é melhor empregada para humanidade. Adão significa humanidade, ou seja, na verdade, Deus não criou um homem. Deus criou toda a humanidade. Toda a humanidade estava dentro desse homem. Estava nesse homem. Por quê, pastor? Porque Deus criou o homem conforme a sua semelhança. Os irmãos estão aí? Amém. Pastor, e por que Deus criou o homem conforme a sua semelhança? Para que o homem possa expressar a Deus. Então olha para mim. Nós só conseguimos expressar a Deus
quando nós somos conforme a sua semelhança. Preste atenção, nós só conseguimos governar quando nós temos a imagem de Deus, mas só conseguimos expressá-lo quando nós somos conforme a sua semelhança. Os irmãos estão aí? Pastor, e quando é que eu sou conforme a semelhança de Deus? Quando nós somos muitos e nos tornamos um. Quantos estão aí? Olha que interessante. Qual que é o propósito de Deus? Olha o verso de número 28. Isso aqui é algo que eu me fiz essas perguntas. Verso de número 28. Quando Deus termina de criar o homem, Deus diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse. O que Deus disse? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Diga assim: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Agora olha para mim, irmãos. Deus já não poderia ter criado um monte de gente de uma vez só? Porque se o propósito dele é encher a terra, Deus não tem poder para criar, sei lá, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Deus já não tinha poder para criar esses 8 bilhões de pessoas de uma vez só e não precisar ter trabalho? Quantos estão aí? Pastor, por que ele não fez isso? Porque Deus está criando o homem conforme a sua semelhança. É um que é comunidade. Os irmãos estão aí? Olha que interessante. Deus quer uma terra cheia, mas Ele cria um único indivíduo. Presta atenção, o tempo passa, nós sabemos que o homem pecou, as coisas se complicaram cada vez mais. No capítulo 4 que nós lemos, já tem o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. No capítulo 6, a Bíblia diz que o homem se tornou totalmente perverso. Aí Deus diz assim: olha, vou acabar com a história, vem o dilúvio, no capítulo 7 de Gênesis. E no capítulo 12 tem um recomeço de Deus. Deus fala assim: olha, vou começar de novo, tá? O que o Senhor vai fazer agora? Já que os homens se corromperam, eu vou criar para mim uma grande nação. Os irmãos estão aí? Tá, então o Senhor vai escolher. Qual nação o Senhor vai escolher? Não, eu vou escolher um homem. Tá, peraí, mas o Senhor não quer uma grande nação? Eu quero, mas eu vou começar com um homem. Abraão. Quantos estão aí? Olha o propósito de Deus. Uma grande nação. Como é que ele começa? Um homem. Aí ele começa o trabalho. Aí ele tira Abraão da sua cidade, porque era uma cidade idólatra. Aí de Abraão vem o Isaac. E detalhe, a mulher do Abraão, estéril, não podia ter filho, mas Deus faz o milagre, ela na sua velhice tem um filho. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem os 12 filhos de Jacó, que vão se tornar as 12 tribos da nação de Israel. Esse povo vai para o Egito, um lugar de muita fartura na época, quando eles entraram no Egito. Eles crescem, se multiplicam, quase 3 milhões de pessoas, e Deus tira do Egito uma nação inteira. Mas Deus começou diga assim, por quê? Porque para Deus ser expresso na terra, o homem precisa ser conforme a sua semelhança. Ou seja, embora seja muitos, precisa ser um. Olha para mim. Olha o nome da nação. Nação de Israel. Sim ou não? Nação de Israel. Mas quem é Israel? Israel é Jacó. Quando Jacó passou pelo val de Jaboque, ele viu Deus, ele lutou com Deus, Deus trocou o nome dele. Não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. É um homem, ou seja, quando fala Israel, está falando de um homem ou de uma nação? É a mesma coisa. Porque desse homem veio toda a nação. Porque olha para mim, para Deus ser expresso, nós precisamos viver conforme a semelhança de Deus, sendo muitos, ser um só. Então lembre-se, Deus queria encher a terra. O que Deus fez? Criou um homem. E dentro desse homem estava toda a humanidade. Agora Deus quer uma grande nação. O que Deus faz? Escolhe um homem. E dentro desse homem está toda a nação. E olha para mim,
E a história vem passando e chega em nós. Os irmãos estão aí? E o que é que Deus quer? Deus quer uma grande família agora. Grande, 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 uma grande família. E o que é que Deus faz? Então Deus escolhe um. Diga assim, quem? Jesus Cristo. Tá, pastor, mas o que eu tenho a ver com essa história? Quando você creu e confessou Jesus, você se tornou o corpo de Cristo. Embora sejamos muitos, somos um.